Então, pessoal, como eu estava dizendo, para a gente tentar poupar um tempo, porque são bastante coisas relacionadas à geografia geral, a nível mundial, né? Para a gente poder estudar. Então, o ideal é que vocês estejam acompanhando a parte de geografia do Brasil com a turma da ESA. Prosseguindo, vamos lá. Coordenadas geográficas é a combinação do sistema de paralelos e meridianos com bases nas longitudes e as latitudes, para endereçar todo e qualquer ponto da superfície terrestre. Ou seja, toda vez que a gente fala da coordenada geográfica, significa que você tem um ponto que é norte ou sul, e ele também é um ponto no leste e ou no oeste, né? Então, por exemplo, 20 graus norte, 16 graus oeste. Porque eu também tenho o ponto 23 graus norte, mas com 16 oeste ao invés de leste. Então, eu preciso. Toda coordenada geográfica ela é formada por dois pontos. Ou ela é norte e sul, ou ela é leste e oeste, tá bom? E as curvas de níveis, que é a linha ou curva imaginária que indica os pontos e áreas localizados sobre uma mesma altitude e que possui a sua designação altimétrica feita por números representados em metros, né? Essas curvas de níveis é para mostrar aí esses pontos na altitude. Quanto mais a curva de nível for fechadinha, ou seja, eu tenho um círculozinho com outro círculo dentro, significa que aquela área tem uma altitude maior. Quando eu tenho, por exemplo, um círculo aqui, aí mais espaçado um outro círculo, mais espaçado um outro círculo, significa que essa minha altitude ela vai ser mais não tão alta, né? Ela é mais baixa, né? Então, o relevo, você olhando ele de cima, as curvas de níveis são caracterizadas pela altitude, quanto mais uma linha for próxima da outra. Quanto mais afastado, significa que mais plano, né, mais espaçado é aquele relevo. Aerofotogrametria, né, que é o registro por imagens aí de fotografias aéreas, que é também utilizada para a produção de mapas, essas imagens de satélite, né, quem gosta muito de utilizar o Google Earth, né, utiliza um pouco esse sistema de aerofotogrametria. E o SIG, né, que é a sigla em inglês para que significa aí, Sistema de Informações Geográficas, que justamente faz a utilização com análise, coleta, armazenamento e manipulação dos dados de uma determinada área dentro do espaço geográfico. E utiliza aí, né, como sistemas de informações geográficas, procedimentos tecnológicos com imagens computadorizadas, usando softwares, imagens de satélite, né, aparelhos eletrônicos em geral. Aí vai constituir um mapa extremamente tecnológico aí e muito bom para questão de detalhes ou de repente de querer mostrar uma imagem aérea de uma determinada área levando em consideração alguns pontos que a pessoa queira destacar, né? Então, o sistema de informações geográficas é muito interessante, é uma ferramenta muito utilizada dentro da cartografia para a cartografia atual, né? Projeções, né? Esse conteúdo de projeções, a gente vai ver que algumas projeções têm um destaque no que se refere, assim, interessantes para o nosso estudo, tá bom? E aí a gente tem aí, ó, essas projeções, né? A maioria dos mapas feita a partir das projeções dos meridianos e paralelos curvos de uma esfera terrestre numa das figuras geométricas abaixo. Não se desespere, não é geometria pura não, tá? Então, a minha projeção, ela pode ser cilíndrica se eu estiver colocando o globo dentro de um cilindro. Cone, se eu estiver colocando um globo dentro do cone, ou plano, né? Se eu estiver colocando uma área plana sobre uma superfície da Terra. Quais são as partes que nessa constituição aqui geométrica que são mais próximas da realidade? Aquelas que estão encostando na figura geométrica, tá bom? Então,
Toda imagem que estiver encostando na figura geométrica significa que ela é o mais próximo da realidade, que ela tenta, não tem tanta distorção. Toda imagem onde eu tenho a área que não encosta na figura geométrica, eu vou ter uma distorção da realidade maior, né? Então, na plana, eu tenho aqui, ó, ela considera a área de atuação onde o plano está encostando, ou seja, só um determinado ponto e todo o restante da Terra ela vai distorcer, ok? Por exemplo, tá? Então, a projeção cilíndrica, né? Na projeção cilíndrica, a superfície terrestre é projetada sobre um cilindro, ou seja, a área onde eu tenho uma baixa distorção é a área central, né? Que é a área próxima à linha do Equador. Então, essa parte aqui é a área onde eu tenho uma menor distorção. A área média seria a área das zonas temperadas e a área alta de distorção são os polos, então distorce mais os polos. No mapa ficaria mais ou menos assim, né? Essa área aqui, mais próxima à linha do Equador, é a área onde tem uma baixa distorção, média distorção, e aqui para cima, já nos polos, uma alta distorção. Tá bom? Então, projeção cilíndrica. Funcionamento da projeção cônica. Na projeção cônica, a superfície terrestre é projetada sobre um cone. E aí a minha área de baixa distorção, né? Ó, essa área que é a área de contato, de alta distorção e de média distorção, essas mais pra cá, né? Então, eu tenho a projeção cônica, quando a gente coloca assim, ó, o cone, aí ele colocou o cone nessa imagem, né? E aí ele tirou para vocês poderem ver qual é a parte ali, ó, que está sendo valorizada, tá bom? E a projeção azimutal, que é a projeção plana, também recebe esse nome. É claro que vai aparecer mais para vocês azimutal, porque as pessoas falam o que é isso, e aí se esquecem que é a mesma coisa que plana, né? Eu tenho um ponto aí de tangência que representa o polo norte ou o polo sul, e os meridianos de longitude são linhas retas radicais que partem deste ponto, enquanto os paralelos de latitude aparecem como círculos concêntricos, né? Então eu tenho a área de distorção alta para todo o restante, média mais próxima dessa figura plana que foi colocada aqui, e uma baixa distorção na hora onde tem contato direto com essa superfície plana, né? Aí na imagem seria isso aí, ok? Todas as projeções elas são importantes, depende da informação que você quer dar, tá? Eu inclusive fiz um paralelo aqui de Mercator e Peters, porque o Mercator ele vai utilizar a projeção cilíndrica, né? Ou seja, ele vai utilizar essa projeção. Então, essa projeção é a projeção de Mercator, que vocês estão mais acostumadas no livro didático, né? E a projeção de Peters é uma projeção, né? Que não é essa projeção cilíndrica, e aí a gente vai comparar uma com a outra. Ó. A de Mercator é a forma de representação da Terra mais utilizada